BI Machine, e hoje é uma grande satisfação voltar a esse espaço aqui que eu amo, que é a BI Machine Arena, por uma oportunidade super especial de conversar com dois empresários, dois empreendedores que eu admiro e tenho um carinho muito grande. Então, hoje, oficialmente, a gente está começando uma série de lives aqui no espaço da BI Machine Arena, que é um espaço que ele justamente fomenta essa troca de inovação, troca de conhecimento e potencializando o nosso ecossistema que a gente tanto gosta e admira. Ainda mais um momento como este que a gente está vivendo, né, em meio aí a uma pandemia, acho que nada melhor do que a gente estar compartilhando, né, um pouquinho do nosso tempo, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, que é o grande propósito da BI Machine Arena, que é uma arena de inovação que fica localizada aqui na nossa sede, em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Hoje vai ser um pontapé inicial com uma série de lives que a gente vai estar promovendo nas próximas semanas, convidando sempre empreendedores, profissionais de mercado, para estar compartilhando um pouquinho da sua área de negócio, como é que se enxerga e como eles enxergam os seus negócios, o que eles têm um pouquinho para compartilhar, seja um pouquinho de alento, seja experiência, ou enfim, compartilhar experiências para que a gente possa crescer juntos. Vocês podem mandar as perguntas via chat no final eu separei algumas perguntas, né, para eles, e no final eu vou estar fazendo as perguntas enviadas por vocês, então ficam super à vontade para estar interagindo durante o webinar, podem estar o tempo inteiro interagindo conosco. Bom, hoje os meus convidados são o Eduardo Baltar, mais conhecido, né, como Baltar no mercado, e o Douglas Scheiner, que é CEO aqui da BI Machine. Eu vou pedir licença para usar uma colinha aqui para mim ler o mini currículo deles, desses dois grandes profissionais aqui que estão hoje conosco compartilhando um pouquinho da sua experiência. O celular resolveu não liberar. Bom, o Eduardo, ele é um dos fundadores da Mérito. Além disso, ele é mentor Endeavor e membro do Conselho Consultivo da FEJARS e Conselho Voluntário do Projeto Avante da Brigada Militar RS. Foi diretor de Planejamento e Gestão do Grupo Maquena, consultor sócio da Falcone Consultores de Resultados e coordenador da Ancham RS. É administrador de empresas formado pela PUC-RS, especialista em marketing pela SPM, tem formação executiva em Strategy and Business Innovation pela Boston School, Strategy and Leadership pela ISEP, além de contar com formação para Conselho de Administração pela IBGC. Durante sua trajetória profissional, auxiliou centenas de empresas, dentre as quais Banrisul, Balduco, Braskem, BRF, dentre tantas outras. Então, uma grande alegria, Baltar, te receber hoje aqui. E falando um pouquinho também, vou dar as boas-vindas para o Douglas, né, que é CEO aqui, fundador da BI Machine, ao lado do Augusto. O Douglas tem aí uma trajetória de mais de 15 anos trabalhando com projetos, né, esteve à frente, né, foi fundador da Sol7, empresa antecessora aqui da BI Machine, é o fundador da BI Machine, principal plataforma analytics da América Latina. Também veio compartilhar aqui um pouquinho da sua experiência, né, que também já ajudou e ajuda aí milhares, centenas de empresas, né, a impulsionar os seus negócios por meio da tecnologia. Então, oficialmente, gostaria de dar as boas-vindas para vocês. E, Baltar, está contigo. Pode dar as boas-vindas, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, né, poder compartilhar nesse momento aí de crise, das experiências, né, das nossas, poder fazer essa troca aí com o Douglas. Né, eu acho que juntos a gente sai mais forte aí na crise. Tudo que a gente puder compartilhar nesse momento, puder ajudar alguém, é sempre bem-vindo, né, para que a gente consiga superar rapidamente essa crise aí e voltar a crescer. Douglas, acho que teu microfone está desativado.
Bom, é um prazer também estar junto aí ao Valtar, fera aí na parte de gestão, né? Podemos sim encontrar nesse momento aí de pandemia e já vimos conversando um pouquinho de fazer essa live, né? Falando um pouquinho sobre como a gente pode juntar um pouquinho das nossas expertises aí para apoiar, né, as empresas e os gestores nesse momento de infortúnio. E quero agradecer também a oportunidade, né, para estar conversando com todos e espero que a gente possa sair aí desse momento o quanto antes e que a gente possa também apoiar todas as pessoas e as empresas que estão aí passando por dificuldades nesse momento. Bacana. E hoje o tema que a gente escolheu para abordar é justamente sobre agilidade, né, num processo decisório e principalmente, né, num momento como esse que a gente vem vivendo. E particularmente é um tema que eu gosto bastante, né, que é justamente falar sobre gestão, falar sobre agilidade, falar sobre, né, a importância de uma gestão agile, né? E acho que mais do que nunca, antes mesmo da pandemia, a gente já falava bastante sobre esse tema aqui na BI Machine e agora com a pandemia a gente vê que cada vez mais as empresas estão falando mais sobre esse tema, né? O que antes talvez era uma realidade ou era um assunto em poucas empresas, hoje a gente vem acompanhando que a análise, a tomada de decisão mais rápida, ela se tornou uma realidade, ou talvez por necessidade, ou por a necessidade ela acabou acelerando um pouquinho mais esse processo. Mas, Baltar, eu queria começar contigo falando um pouquinho, que tu comentasse, né, aí um pouquinho sobre o que é gestão, qual é o objetivo e quais são os principais conceitos de gestão. Tu pudesse comentar aí um pouquinho para nós, esses três aí, o que é o objetivo e os principais conceitos. Perfeito, Ana. Vamos lá. Antes disso, deixa eu só te fazer um pedido especial. Eu recebi aqui uma mensagem do time que estava com alguma dificuldade de nos escutar aí na live lá no Facebook. Não sei se tem algum problema técnico ali na gravação. Pede para o nosso time técnico aí dar uma olhada nisso para nós. Perfeito, a gente já está verificando. Obrigada. Ó, de nada. Vamos lá. Bom, são três perguntas aí, né? O que é gestão, qual é o objetivo da gestão e quais são aí os conceitos fundamentais da gestão. Acho que é um bom aquecimento para nós aí, né, Douglas? Eu acho que, vamos lá, na minha visão, gestão é o que é? É a arte de a gente tirar o melhor proveito de todos os recursos disponíveis, né, numa organização para que a gente consiga alcançar as suas metas, né, e concretizar o quê? Concretizar o propósito da organização no curto, médio e longo prazo, né? Principalmente garantir que a organização vai sobreviver aí a todas essas intempéries, essas crises que sempre virão, né, e que a gente tem que saber enfrentar, né? Mas como é que a organização faz isso na prática, né? Ela faz isso através da realização das suas operações diárias, né? Pelo que nós conhecemos como processos, né? Então, dependendo como a organização organiza esses processos, sistematiza e executa esses processos, é que ela vai obter resultados. E se a gente for parar para olhar essa questão de processos numa organização, a gente tem, assim, três grandes tipos de processos, tá? A gente tem lá o que a gente chama de processo essencial na cadeia de valor da organização, que são aqueles processos primários, aqueles processos que realizam atividades de transformação de produtos, serviços, para quê? Para atender os clientes, né? Então, são aqueles que tocam no cliente, né, e que agregam valor ao longo da cadeia para entregar um produto ou um serviço que atenda um cliente. Afinal, não há organização sem clientes, né? Todo o objetivo da organização tem que estar focado em atender e satisfazer as demandas dos seus clientes, do mercado, né? Sempre olhando de fora para dentro, né? Depois nós temos um outro conjunto de processos que são chamados processos de suporte, né? São todos aqueles processos que ajudam a organização, né, a trabalhar bem, a fazer com que aqueles processos essenciais aconteçam da maneira correta. E para garantir que a gente tenha um alinhamento desses processos primários, essenciais, os processos de suporte, né, nós temos os famosos processos de gestão, né, que ajudam a medir e a melhorar a performance
desses dois outros grandes tipos de processo, tá? Se a gente for olhar numa organização, os processos de gestão, eles estão organizados em 3 grandes subsistemas, né? O primeiro grande subsistema é o que olha lá para o longo prazo da organização, né? É o da estratégia, da formulação da estratégia. Né? Esse subsistema de gestão tem por objetivo nos ajudar a pensar sobre o futuro, né? O que vem por aí, né? O que vem pela frente, né? E como isso pode afetar os nossos negócios, a nossa sobrevivência e a nossa capacidade de cumprir, né, com o nosso propósito. Tá? E aí o exercício nesse subsistema é entender aonde a gente está e para aonde a gente quer chegar. Né? Como é que eu saio daqui aonde eu quero chegar? Então é determinar, né, para o longo prazo da organização um sonho grande, né, e uma visão mais curta com números, né, para os períodos, né, dependendo do negócio, de 3 a 5 anos. Né? Mas aí percebam um ponto fundamental aqui, eu falei em números, né, e aí tem um conceito fundamental de gestão aí já, né, Douglas? Que diz o seguinte, né? Tudo aquilo que não é medido não é gerenciado. Né? Isso já começa lá na estratégia. Né? Então não dá para fazer estratégia apenas de sonhos. Né? A estratégia tem que definir aí um indicador, definir um parâmetro que te diga onde é que eu estou, para onde eu quero chegar, né? E você tem que ter depois, né, explicações, projetos, propostas do que você vai fazer, né, para sair daqui e chegar lá. Tá? Então, aí surge um outro conceito que é muito fundamental na gestão, que é o conceito de problema. Né? O que é o conceito aqui? Quando eu defino, vamos imaginar que uma empresa tem hoje um faturamento de 100 milhões. Tá? E aí ela define que nos próximos 5 anos ela quer chegar a 250 milhões. Então, a diferença entre esses 100 milhões que ela tem hoje para os 250 milhões onde ela quer chegar é o que a gente chama de problema estratégico, ou seja, como é que eu faço para aumentar o meu faturamento em mais 150 milhões? Tá? Então, veja, para responder a este problema, a organização ela vai ter que realizar uma série de investigações e análise de fatos e dados para encontrar quais são as opções estratégicas para superar esse desafio. Né? Isso aí pode ser via crescimento orgânico do negócio, pode ser via desenvolvimento de novos produtos, entrada em novas regiões, novos mercados, pode ser via fusão e aquisição, né? Enfim, para fazer bem feito este processo, vocês estão vendo que precisa de outra coisa, que é a análise, né? Então, muita análise, tá? Normalmente, esse processo de formulação estratégica, ele é conduzido, né, pelo número 1 da organização ali, né, pelo presidente, pelo CEO da companhia, né, que puxa com um time, com o seu time todo, né, a reflexão sobre onde a gente está e aonde a gente quer chegar, né. Mas até dependendo da maturidade, tamanho da organização, isso tem uma conexão direta com um outro sistema que é o de governança corporativa, né, que tem aí que gerenciar a forma como presidente de conselho, acionistas pensam também, né, para garantir o quê? O longo prazo e o reinvestimento na organização. Né? Muito bem, mas uma vez que um problema de longo prazo esteja definido, né, que a gente sabe onde é que a gente quer chegar nos próximos 3, 5 anos, né, e qual é o esforço que a organização vai ter que fazer, né, automaticamente a gente precisa fazer isso acontecer, e precisa fazer acontecer agora, no próximo ano, né, no primeiro ano aqui. Né, e aí entra um segundo subsistema, que é o subsistema tático, né, que é como é que eu transformo estratégias em metas e projetos para o ano seguinte. Né? Porque tem, às vezes para mim chegar lá, vamos imaginar, eu preciso chegar daqui a 5 anos naqueles 150 milhões, para isso eu vou ter que, por exemplo, construir uma fábrica nova, eu vou ter que construir uma operação nova, vou ter que abrir escritórios, vou ter que aumentar time. Então eu tenho que ver o que disso é meta e o que é projeto, e eu preciso desdobrar isso para o ano seguinte com a turma. Né? E como é que eu faço, né, para desdobrar em todos e garantir que nós estamos indo no rumo certo? Bom, aí aqui tem 2 coisas importantes. Primeiro, a gente precisa garantir um pleno engajamento do time, né? E para isso as pessoas precisam entender o que são esses direcionamentos, elas precisam compreender essa estratégia,
né? E elas precisam sentir, né, que esses esforços que cada um vai receber são compatíveis com as suas capacidades de realização, né? Então, no primeiro, né, tem um grande consultor chamado Ram Charan, que vocês devem conhecer, né, Douglas? A gente sempre fala muito dele e tal. Ele escreveu um livro que se chama O que o seu CEO quer que você saiba, né? Eu acho que esse livro, assim, para quem, né, já conhece de negócio, tu lê e diz assim, pô, mas isso aqui parece básico, mas não é básico, não, tá? Porque esse livro não foi escrito, né, para o CEO da empresa, foi escrito para toda a turma, para todo o time ler esse livro. Por quê? Porque nesse livro ele faz uma conexão muito importante. Primeiro que as pessoas têm que entender que tudo isso que nós estamos fazendo tem um propósito por trás, né? E que tem lá, né, para que cumprir esse propósito, tem que atender clientes, né? Então, como é que tu coloca o cliente no centro de tudo e coloca foco e energia para garantir que os clientes estejam satisfeitos, tá? Então, esse é o primeiro ponto que o Ram Charan traz no livro. O outro é o seguinte: a turma precisa entender que para a gente sobreviver precisa ter margem, precisa dar lucro, precisa gerar dinheiro, tem que ter uma gestão que gere caixa. Então, o Ram Charan faz uma provocação e diz assim: será que as pessoas dentro da organização sabem, né, desses conceitos fundamentais e conseguem entender, conectar o que eu faço na organização, quanto isso impacta em algum desses KPIs, desses indicadores chaves aí para o sucesso do negócio, né? Quanto que a minha parte ajuda por todo? Então essa é sempre outra reflexão. E o segundo aspecto, né, ele está mais intimamente ligado à meritocracia, né? Por quê? Porque na hora de desdobrar as metas, né, se você não faz esse exercício da forma apropriada, né, com base em análises, né, que consigam demonstrar para as pessoas, né, que existe o potencial de melhoria e o porquê que aquela meta tem que ser ou pode ser aquela, né, você não consegue gerar esse engajamento. E pelo contrário, você acaba matando a meritocracia, né, porque as pessoas ficam com a impressão de que alguns são favorecidos com metas mais frouxas, né, com desafios menores, e algumas estão carregando o piano, e aí que você acaba perdendo, né, as grandes pessoas aí da organização, né? Então, a gente tem que garantir aqui, através de muita análise, né, que as metas sejam desafiadoras, mas alcançáveis, tá? E esse exercício de desdobrar o grande problema do presidente em pequenos problemas até a ponta, né, é o que garante um grande alinhamento e que garante que na execução as coisas vão acontecer ali, né? Porque você está fazendo o quê? Um grande alinhamento de todos, né, convergindo para uma mesma meta, né, para um mesmo objetivo, né, para um mesmo desafio, né? E aí, uma vez que a gente tenha, todo mundo tem as suas metas e que a somatória delas seja suficiente para garantir que a meta do presidente vai ser superada, entra o terceiro subsistema, né? Que é o subsistema da operação diária. E aqui, gente, aqui é onde o bicho pega, né? Por quê? Porque aqui eu tenho que garantir que cada um do nosso time está trabalhando da forma certa, na energia certa, com as metas certas, para que a gente consiga, né, trazer os resultados que a organização quer, né? Para que a gente consiga melhorar os processos da forma que a gente, para poder trazer o resultado e manter os processos funcionando de forma adequada, né? É aqui que a gente garante o sucesso, né? Se o nosso time na ponta, né, não for excelente em receber problemas, né, problemas bons aqui, metas são problemas bons, né, e saber solucioná-los, nós não vamos ter resultado, né? É no dia a dia que a organização desenvolve e gera resultados, né? Então é aqui no dia a dia que a gente tem que fazer com que as pessoas do time saibam identificar quais são as causas, né, estão impedindo os nossos processos de entregar o resultado que a gente quer. E aí desenvolver, né, ações para bloquear essas causas e nos permitir melhorar. Aí tem um ponto muito importante, né, Douglas, que tem muito a ver aí com o que eu sei que você vai falar, né, sobre a Analytics, né, que o professor Thomas Davenport, né, que é
um consagrado professor que há anos vem estudando a ciência da análise, né? Um cara notório de Harvard, Babson College, né? E ele vem defendendo algo que eu acredito muito. Tá? Ele escreveu um livro que diz assim, Competing on Analytics, ou seja, competindo pela análise. Tá? E ele, quando ele começou, ele falava lá da análise básica, né? Ele foi evoluindo, né? O último livro dele que ele relançou e tal, ele vai fazendo a migração do 1.0, do 2.0, do 3.0 até o 4.0 agora. Né? E a gente vê que, na verdade, tem muita organização ainda que está no 1.0, cara. Entendeu? Não evoluiu do ponto de vista de análise. Né? A análise, realmente, quanto melhor for a turma em fazer análise, e se você conseguir identificar causas que te bloqueiam de melhorar os seus resultados de forma mais rápida, de forma mais ágil, você está à frente da competição. Você está à frente dos seus concorrentes. Né? Então, eu acho que isso é um outro fator muito importante na gestão. Mas, em resumo, Ana, em relação à tua pergunta também, assim, qual é o grande objetivo da gestão? Né? Para mim, o grande objetivo da gestão é obter os resultados da forma certa, de maneira consistente, de maneira replicável, né? Com pessoas engajadas, entendendo o que elas estão fazendo, né? E atendendo, né, às necessidades de todas as partes envolvidas. Né? Porque se você for pensar, o que faz, por que a gente lê sempre, olha os resultados financeiros de uma organização para saber se ela está indo bem? Porque é ali que a gente vê um equilíbrio das forças, porque os clientes querem uma coisa, os colaboradores também querem, os acionistas também querem. Então, a arte de encontrar, né, esse meio termo e atender a todas as expectativas e satisfazer todas as partes interessadas é que é o grande propósito aí da gestão. Mas fazendo isso de forma o quê? Consistente, né? Não sendo uma empresa serrote, né? Que melhora, piora, né? Que não depende de só ter um bom talento, saiu o talento da organização, perdemos tudo que nós estávamos fazendo. Né? Então, o objetivo da gestão é ter resultados de forma certa e de maneira consistente no longo prazo. Tá? Eu acho que esse seria o grande ponto aí, Ana. Legal, obrigada, Baltar. Só antes de eu continuar, eu gostaria só de saber como é que está o áudio, se alguém puder comentar na live, só para a gente entender se o áudio melhorou ou não, eu agradeço. Mas, Baltar, dando continuidade, acho que tu colocaste muito bem, acho que, Douglas, uma coisa que a gente comenta e ouve muito aqui na BI Machine é justamente isso, dessa gestão orientada a dados, né? E quando tu tens uma gestão orientada a dados, tu tem aí um processo decisório e tu sai desse processo, que nem o Baltar falou, de uma gestão, né, que vai e volta, né, está muito vinculada a uma pessoa que olha um indicador, ou que tem um KPI, que tem o seu dashboard. Quando essa pessoa sai, ela volta lá para estaca zero. E Douglas, eu queria que tu comentasse um pouquinho, né, sobre esse processo dessa jornada, né, data-driven, desse processo de amadurecimento das empresas para uma gestão orientada a dados, e em que momento que entra, né, uma solução analytics, ou em que fase que ela entra dentro do processo de maturidade das empresas, e como é que é esse processo de implantação, esse processo de maturidade de gestão e a entrada de tecnologia para auxiliar. Bom, eu acho que depois da explanação do Eduardo foi bem significativa, com profundidade, né? E isso é importante, às vezes a gente acaba não pontuando as coisas básicas, né? Então, passando lá pelo estratégico, tático, operacional, e eu acho que eu vou iniciar a fala pelo que o Eduardo deixou picando aí para mim, que é o livro do Davenport, né? Competição Analítica é de 2007. Então, aí a gente começa a ter uma ideia do que nós estamos falando hoje em dia, né? E agora cada vez mais presente, né? Parece que de uma hora para outra, e realmente aconteceu, né? De uma hora para outra as empresas estão tendo que se reinventar. E os dados estão sendo em insumo significativo nessa condição. A gente faz algumas análises aqui na nossa plataforma, né? Nunca, basicamente, após as empresas voltarem, foi tão usado por algumas áreas o BI, né? O Analytics, né? De forma geral, assim. Então, teve uma explosão de uso em algumas áreas que antes, né, pensavam que não eram tão importantes, né?
E aí quando a gente busca, então, essa visão assim, pô, Daven colocando competição analítica no centro da gestão em 2007, né? Vindo de lá para cá, sendo aí as 10 maiores empresas analíticas, né, de tecnologia, mas na prática não é por serem de tecnologia, mas são realmente grandes e prioritárias por usarem os dados, né, com eficiência, né, máxima, basicamente. E aí eu acho que é uma pergunta muito importante para as empresas atuais, né, e para os gestores. A gente vinha discutindo isso aqui internamente, né, o quanto a gente está entendendo que a ficha está caindo mais rápido agora para o gestor, né, principalmente da importância dos dados que a própria operação já gera, e no segundo momento também dos dados do Big Data e dados externos, né, circundam o mercado para que ele possa conseguir identificar oportunidades reais, né, e conseguir ter mais certeza no mundo que hoje está basicamente obscuro, né. Agora há pouco o Walter estava falando de planejamento estratégico, eu comecei a pensar no nosso, né, dado lá o nosso planejamento estratégico no início do ano, crescimento de 2 dígitos, blá blá blá, né. Tudo caindo por terra, né? Então depois até quero fazer uma provocação para o Walter sobre isso, sim. Planejamento estratégico de guerra, o que muda, né? Acho que isso é um tema importante. Douglas, eu escutei uma máxima esses dias que diz o seguinte: a vida não está nem aí para o teu planejamento. Tudo bom. Bom, mas assim, o que eu acho que é muito interessante, a gente vem acompanhando os nossos clientes num primeiro momento, né? E dando cada vez mais apoio a isso e analisando o uso, principalmente da plataforma, e tentando achar lacunas que possam ter acelerômetros, né, para que o cliente consiga identificar algumas coisas. Por exemplo, fluxo de caixa, coisas que são hoje muito tocantes, né, para o cliente. E o que a gente vem percebendo? Clientes que já tinham uma maturidade, né, data-driven assim, maior, né, eles estão se sobressaindo de uma forma fantástica. E isso está sendo uma vantagem competitiva para eles hoje muito grande, né? Assim como o Walter falou, a gente também acaba se preocupando muito com essa visão de ter um cara talentoso, por exemplo, em analytics, né? De olhar números dentro da empresa, e a empresa às vezes acaba não tendo uma capacidade de absorção disso, né? Isso a gente percebe que fica refém daquele colaborador, às vezes de uma área somente, né? E a gente fica defendendo muito, olha, o teu comercial tem que olhar analytics, o teu financeiro tem que olhar analytics, tua produção tem que olhar analytics, tu tem que ter os dados, e tu não pode ficar refém de uma pessoa que se chama, esse cara lá é o cara do BI, é o cara do analytics. Não, as empresas, as pessoas têm que ter isso já em cerne hoje, e graças a Deus essa geração nova, aí abaixo de 30 anos, tem entrado nas empresas de forma muito diferente do que a gente encontrava, né, na minha geração já, onde entendia que o negócio era resolver somente o problema dele, né? Dar um exemplo disso são as famosas planilhas Excel. Eu vou lá, realizo uma planilha do resultado daquele dia, naquela semana, naquele mês, e no final das contas aquilo foi só um ponto pequeno dentro de uma esfera corporativa, de estratégia, né? E resolveu basicamente o problema só da pessoa que está executando naquele momento. E, inclusive, pode ter gerado outros, porque quando a gente fizer uma análise crítica de informações, provavelmente os dados não estão batendo. Mas eu quero trazer um pouco mais isso no dia a dia, né? Quando a gente fala numa maturidade, às vezes as pessoas acham que vai existir uma solução tecnológica fantástica que vai resolver todos os problemas, né, do dia a dia, e na verdade isso está muito longe de acontecer ainda, né? Até porque se existisse uma tecnologia que fizesse isso tudo sozinho, a gente não estaria falando agora de pessoas, estaria falando de uma empresa que seria só software, né? Isso não é a verdade. Então, o que acontece muito é uma mudança paradigma, mais do mindset, assim como o Charan está escrevendo sobre a necessidade das pessoas entenderem, né, gestão e negócios, né, para que se sintam peças fundamentais de uma engrenagem. Também eu acho que a parte do Analytics é uma coisa que tem que ter uma cultura, né, e a gente defende essa cultura cada vez mais. Então, a gente está com bastante iniciativas agora com esse momento, assim, de dizer, pessoal, seja mais data-driven, veja o mercado, veja o potencial que vocês têm, olhem mix produto por cliente que vocês estão vendendo, o que tem de potencial nesse cara que não vende ainda, né? Então, realmente coisas que são importantes. E uma das coisas que a gente bate muito, assim, é a esfera do Analytics na linha do operacional, né? Então, criando simbologias, né, momentos, né, criando
coisas que são importantes lá no dia a dia. Não, ok, vamos olhar o planejamento, somente o planejamento estratégico, nós temos indicadores, bateu ou não bateu, qual o plano de gestão que nós vamos fazer. Né? Então, isso é uma vez por mês, uma vez por trimestre, importantíssimo isso acontecer, mas a gente gosta daquele processo mais do dia a dia, cara, vamos dar uma olhada, ok, vendeu, não vendeu, tem estoque, como nossos pedidos que não tinha para entregar, porque isso faz acontecer, cada vez mais isso faz acontecer. Né? Então, no dia a dia, a gente tem feito um trabalho muito grande nisso, assim, para fazer uma abordagem para os clientes, dizendo assim, ok, o que tu olha em relatório, que tu tira uma vez por mês, cara, vamos transformar isso numa operação de cockpit com alertas, que tu possa estar vendo o que é exceção, o que não é, no teu mobile, que tu possa conseguir ter. Então, assim, é extremamente importante, né, que a gente consiga ter os dois pontos. As informações que cada vez são mais importantes, né, isso já vem aí como o próprio Davenport dizia em 2007, né, eu até, quando o Baltar escreveu, falou sobre ele, eu fui aqui na internet dar uma olhada, porque eu me lembrava que era antes de 2010, eu não tinha certeza qual era o ano, então fiquei impressionado agora, até fiquei me lembrando, são 13 anos, né? Ele vem há anos falando, cara, antes de 2007, inclusive, ele já tinha escrito, né, outros livros sobre como usar a análise no trabalho para obter melhores resultados. Ele vem há muitos anos falando nisso, né? Só que, obviamente, que nesses últimos 10 anos, né, Douglas, acelerou demais. Né? Total, né? Ele tá a própria informação, né, Baltar? A quantidade de informação que a gente tem, né, foi uma mudança da água para o vinho, e também as tecnologias capazes de gerenciar tais números, né? Então, hoje, vamos lá, né? Machine Learning, inteligência artificial, Big Data, são coisas que surgiram, esse sim, há pouco tempo, né? Mas o que a gente mais nota é que são as empresas, elas têm coisas básicas ainda a serem feitas, né? Por exemplo, rituais de gestão com informações atualizadas, momentâneas, assim, eu quero olhar como é que está essa situação. E esse é um ponto que eu quero discutir um pouquinho também. Muito disso a gente acontece, nossos clientes, quando a gente tenta entrar nesse mérito, assim, a gente percebe que nem os rituais existem, né? Nem ok, pessoal, vamos fazer agora aqui uma reunião de 5 minutos para olhar os indicadores, olhar os nossos números, como é que foi ontem, como é que foi hoje, como é que vamos fazer essa semana. Então a gente acaba tendo uma dificuldade não só de tecnologia, né? Mas também até do mindset que acaba sendo um ponto que extrapola, inclusive, o nosso know-how aqui como plataforma, né? E se tu quiser colocar um pouquinho, acho que isso é um ponto interessante hoje, cada vez mais, e eu acho que com o tempo e a tecnologia hoje, é um ponto que vale a pena a gente falar um pouco mais. É que rituais, quando a gente fala de rituais de gestão, né, Douglas, a gente tem que lembrar o seguinte, isso vem associado à disciplina, tá? Para virar cultura, tem que ter disciplina. E para ter disciplina, tem que começar pelo cara lá de cima, né? Ou seja, tem que ter liderança, isso tem que estar desdobrado, né? A gente costuma dizer o seguinte, né? Nas empresas que a gente trabalha, a gente estabelece esses rituais nos diversos níveis, na reunião que a gente chama N1 com o presidente, N2 dos diretores, né, com os seus gerentes, a N3 aqui são os gerentes com os times lá na ponta, onde as coisas estão acontecendo, para lá na ponta identificar onde é que estão as causas, o que tem que ser feito, né? Se a gente não coloca isso num calendário, né? E se a gente não faz acontecer esse calendário, né? Cara, não esquece, a turma acha que isso aí não é importante, né? Eu sempre falo com os CEOs e presidentes, primeiro momento que você cancelar uma reunião dessas de N1, né? Por um motivo que não seja assim, vida ou morte, né? Cara, a turma, tu tá dando recado pra turma que, essa reunião não é importante, né? E aí o pessoal já olha assim, se o presidente acha que não é importante, então, né, os diretores já dizem, não é importante, já tira do calendário, aí já se perde toda a gestão, né? Então, cara, é um exercício de disciplina, é um exercício de liderança, né? Se ter isso. Agora, eu vou te dizer que um dos entraves, né, que atrapalha muito nas organizações, né, para que a gente tenha sucesso nos rituais de gestão, é a facilidade de obtenção das informações no momento certo. Tá? É que tem organizações hoje que tu vai pegar assim, o processo, né? Tu vai fazer quando é que fecha as informações, quando é que eu tenho informação correta, precisa, para poder sentar com os times e analisar os desvios. Às vezes é 10º dia útil do mês, mas daí já está lá na metade do mês, quase no outro.
né? Então, acho que um dos desafios que a gente tem trabalhado bastante com os clientes, e acho que tem avançado bastante isso, é em relação a isso, tá? É ter informações fechadas em um tempo hábil, né? Em um período de curto muito rápido, assim, para que a gente consiga tomar a decisão. E o ideal, cara, a primazia aqui, né? Assim, a excelência é ter a informação online, né? Fechado no dia ali, né? Fechou ontem, já sei como é que tá e já posso começar a rodar isso em, né, as minhas análises eu posso estar fazendo diariamente, não preciso esperar fechar um mês, né, para poder tomar a decisão, né. A gente costuma dizer, aí Douglas, né, na gestão a gente fala de indicador de desempenho, né, de KPIs e tal, mas a gente costuma, né, olhar dois tipos, né, a gente fala que tem o item de controle, que é aquele que controla o resultado final de um processo, tá? Então, por exemplo, vendas, né? Quanto é que vendeu? Quanto é que faturou efetivamente aqui, né? Então eu estou olhando aqui vendas, né? Esse é o item de controle. Agora, para saber, ele olha, o item de controle, ele na verdade é a consequência, é resultado de um processo que tu executou. Então ele te conta sobre o passado, né? Ele está ali te dizendo que tu teve aquele resultado, né? Tu pode melhorar para frente, né? Mas tem um outro indicador muito importante que as organizações não prestam atenção nisso, né? Que a gente chama de item de verificação, que são aqueles indicadores do processo. Por exemplo, né, você tem um processo de venda complexa, né, venda mais longa. Quantas visitas foram realizadas essa semana? Quantas propostas entraram no seu pipeline? Entendeste? Se você gerenciar isso, cara, se você gerenciar isso hoje, que ele está te falando de agora, né? Se tu trabalhar nesses pontos hoje, lá no final do mês tu bate a meta. Tu chega no item de controle, lá no volume de vendas que tu precisava, né? Tu está gerenciando o hoje, o processo, né? Então é muito importante ter essa visão aí também, tá, Douglas? Né? Com certeza. Eu puxando um gancho, assim, a questão da tomada de decisão no nível de temporalidade, que é um dos pilares, né? Não adianta tomar decisão passado adiante, né? É o momento certo, né? E aí as informações são extremamente importantes, né? Então isso é um dos primeiros impactos que a gente com Analytics tenta quebrar. As coisas que eu vejo muito nas empresas ainda eu vou usar o Analytics na pontinha de um processo para descobrir uma variável, né? E a gente é importante isso, né? Mas cara, é muito importante tu fazer isso que tu acabou de dizer. Cara, o book corporativo da empresa tem que fechar no dia 2, dia 3, depois de fechar a contabilidade no mês, e não no dia 15, dia 20. Quer dizer, a gente passou o timing do negócio, né? O tempo de gestão, e claro que a gente não entra tanto nesse mérito, né? Às vezes um pouco, mas mais um alinhamento, mas são coisas importantes que a gente percebe rapidamente, né? Quando a gente continua olhando, né, o cenário de gestão da empresa, percebe que realmente não tem insumos suficientes, como a gente falou, né, por exemplo, de controlar, ok, a venda está boa ou está ruim, sim, mas vamos dar uma olhada no que vem antes, né? Legal, quantas visitas, quantas ligações, quantas horas, quanto, né? Não adianta tu olhar, a venda está ruim, agora que plano de ação nós vamos fazer se a gente não consegue identificar exatamente. Então, quanto mais informação a gente tiver, né, com certeza mais a gente tem uma capacidade de penetrar no problema, né, de conseguir fazer um pequeno ajuste, né, que é o que dá certo muitas vezes. Perfeito. E hoje, cara, vamos lá, hoje a gente tem tecnologia, né, o que o Davenport fala lá do Analytics 4.0. Cara, hoje tu tem tecnologia para tudo, cara. Dei um exemplo aqui da área comercial, quantas visitas fez, né? Tu tem aplicativos aí, nós temos nosso parceiro lá, que tu vai lá e desenvolve um aplicativo, bota na palma da mão lá no celular do time de vendas, tu sabe tudo que foi feito, né? Se os caras cumpriram o roteiro, quanto tempo ficaram em cada cliente, se saiu o pedido ou não saiu. Cara, então assim, antigamente era difícil medir, sim, era difícil. Me lembro, cara, a minha primeira experiência profissional, tá? Foi no Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre, tá? Eu trabalhava como diretor no grupo de apoio operacional. O meu trabalho, né, era ir nas áreas e medir lá, por exemplo, por que nós estamos com um alto gasto na lavanderia? Eu tinha que ir lá e medir, criar indicador, tá? Para poder trazer as respostas para o diretor para a gente tomar a decisão. Porque não tinha sistema que permitisse isso. Faz bastante tempo isso, né? Mas olha hoje, cara,
A tecnologia nos permite medir de diversas maneiras e ter informações rápidas e ágeis, né? Mas também não adianta ter, né, uma Ferrari na mão e não conseguir dirigir ela, né? Exatamente. Eu acho que era o que eu ia comentar também, justamente sobre isso, né, de ter um carro de luxo e não saber conduzir, né? Eu acho que a tecnologia, ela tá aí. Eu queria que vocês dois comentassem um pouquinho, vocês falaram bastante sobre a questão de grandes empresas, CEO, presidente, mas eu queria que vocês trouxessem um pouquinho para a realidade até de médias e pequenas empresas, né? Porque eu acho que uma gestão orientada a dados, que é um do tema aí que vocês estão falando, né? Sobre a importância de análise de dados, muitas vezes a gente acha que é uma realidade de grandes empresas, né? Mas como as empresas que são menores, elas também conseguem utilizar e como elas podem fazer, né, essa implementação de uma gestão orientada a dados dentro da realidade delas. Bom, Batalha, eu acho que a gente poderia começar até um exemplo, assim, uma pequena rede hoje de varejo, que é um caso muito crítico nesse momento, né? Eu acho que talvez a gente poderia usar um exemplo deles, assim, que seria bem oportuno nesse momento, que eu acho que é um dos que sofreram muito, né? Vem sofrendo, na verdade, com a pandemia, né? Claro que do ponto de vista do meu lado de analytics, com certeza as coisas mais importantes seria começar a estudar o perfil de quem está consumindo, né? Que são coisas que são esquecidas no dia a dia desse varejo, né? Quem é o perfil do consumo, qual idade, porque tu tem estratégias. Eu vou deixar a estratégia contigo, muito mais específicas para olhar mix de produto, né? O que gira realmente, quais são as oportunidades atrás do teu mix que tu poderia alavancar atualmente, quais são mais fáceis de levar para o mundo digital, porque hoje a gente está vendo, né, um anseio muito grande dentro do takeaway, né, das entregas que são retiradas, mas também das outras plataformas de como entregar o produto, né, Face, WhatsApp, e-commerce, marketplaces, né, então coisas desse tipo que eu acho que são muito importantes e que sempre foram deixadas em segundo plano, né, pelo varejista, muitas vezes, né, porque ele estava acostumado com um modelo, né, que vinha de décadas atrás, e aí eu agrego até um ponto muito interessante, né, que ontem ainda as ações da Via Varejo estavam subindo bastante, né, então assim, que teoricamente, na minha visão, não fazia sentido, eu não entendia por quê, e aí ontem à noite, lendo uma reportagem, me chamou muita atenção, que aí eu descobri o motivo, né, surgiu a notícia de que a Via Varejo estava conseguindo vender 80% do normal dela com todas as lojas fechadas. Então aí a gente começa a ter um tamanho da oportunidade, né? E também o que pode alavancar. Então assim, de forma muito rápida, né? Eu acho que o varejo é um ponto. E aí tem estratégia que eu acho que eu vou deixar para o Baltar também colocar. Falando mais de números do meu lado, que são coisas que eu acredito muito, né? Ô Douglas, eu acho que assim, tá? Vamos lá. Antes de falar da estratégia, vamos entender que a Ana fez uma provocação ali, né? O que é fundamental, né? O que é chave para te ter uma gestão independente do tamanho da organização, tá? Para mim são três fatores críticos de sucesso. O primeiro deles é liderança, tá? Porque sem liderança, gente, nada acontece no mundo sem liderança, tá? Se o empresário que estiver lá na frente desistir, por exemplo, está no pequeno varejo, desistir, né, frente à dificuldade, acabou. O resto do time morreu, entendeu? Não vai acontecer, tá? Então a liderança é fundamental, tá? E aí liderança não é só o número um empresário, a gente tem que entender que agora nós estamos num momento diferente, onde as coisas acontecem de forma mais rápida, mais ágil, então nós precisamos ter liderança em todas as áreas da organização, né? E temos que desenvolver essa atitude de dono dentro do nosso time, tá? E aí vem o segundo ponto, tá? O segundo ponto que é, cara, não adianta também ter liderança e não ter time, né? Então, os empresários, as empresas, os executivos, né, todo mundo tem que ter na sua cabeça que você tem que ter um time que seja melhor do que você, em vários aspectos. Talvez você não vai ter um time que é melhor do que você em todos os aspectos, mas em vários aspectos sim. Você tem que montar um time que seja complementar, né? Você tem que trazer gente cada vez melhor para dentro da sua organização, né? E gente que tenha capacidade de te ajudar a fazer essas análises, né? Porque a gente está falando aqui também de agilidade de gestão na crise. De onde vem a agilidade da gestão?
nem na agilidade em pegar as realidades, entender as realidades, né? Analisar as realidades e tomar decisões em relação a elas, né? Então, se a gente não tiver um time bom, um time competente para te ajudar a torturar os dados e ver o que eles confessam, né, para te direcionar, né, fica difícil, entendeu? E aí vem o terceiro ponto, que daí sim vem a gestão. Porque se tu tem um time, um líder que quer fazer acontecer, um time muito bom, que ajuda a analisar e tem gestão, tem conhecimento, tem processo, cara, daí vai longe, entendeu? Aí tu consegue avançar, né? Isso, Ana, para tua pergunta, em qualquer nível e tipo de organização, né? A gente sabe agora, tu fez a provocação do varejo, né? Que é um momento crítico. A gente tem alguns setores, né? A Mérito aí até lançou um book, né, com sugestões de ações que você poderia tomar durante a crise. Está lá no nosso LinkedIn, lá é só acessar e baixar de graça e tal. A gente fez isso para ajudar o mercado. E agora, inclusive, estamos desdobrando isso mais. Fizemos uma série para pequenos e micros empresários, com coisas mais simples, né? Criamos o book com recomendações e agora estamos desdobrando isso mais por segmento, porque dependendo do segmento, Douglas, né? O remédio é o outro, cara, entendeu? Então, mas quer ver uma coisa? Quando a gente para pensar, né? Tu falou agora de vendas online, né? A organização que ela não pensar e não tiver uma cabeça digital daqui para frente, ela está fora, cara. Né? Se ela não souber vender nesse canal online, está fora. Cada vez mais. Eu vi uma estatística, né, de grande crescimento, né, nas vendas online no Brasil. E o mais interessante não é o crescimento, é que 40% desse crescimento vem de novos clientes. Ou seja, as pessoas estão experimentando isso. E não vai voltar mais, cara. Né? Tem várias coisas. Eu aqui tive um problema no meu ombro, né, e estou fazendo fisioterapia por telemedicina, cara. Entendeu? Eu não quero mais voltar lá para a clínica, eu perco tempo indo até lá, eu tenho que pagar estacionamento, eu quero fazer aqui no telefone. Né? E se as organizações não pensarem nisso, cara, elas vão perder cliente. Aí eu acho que está um grande ponto importante em qualquer organização, em qualquer segmento. Pode ser no varejo, né? Pode ser em qualquer segmento. Tá? Cara, você tem que entender do teu cliente e o que ele quer. Né? Eu costumo dizer assim, né? Quem que vende, quem que compra. Né? Você tem que entender que vender é a arte de facilitar a compra, né? Então vamos imaginar, você tem um pequeno varejo, né? Os seus clientes não estão vindo, né? Eles continuam comprando isso? Como é que eles continuam comprando? Aonde? De que forma? Né? O que impede o seu cliente de comprar? Se você olhar para o processo e entender como ele compra e o que impede ele de comprar, você vai identificar as causas que estão impedindo você de vender, né? E automaticamente você pode adotar estratégias para isso, né? Então, as estratégias são diferentes de acordo com o segmento, com o modelo que você vai adotar, né? O seu modelo de negócio. Por isso que o Rancharan tem razão. Você tem que entender quais são os fundamentos do seu modelo e o que é importante. Né? Por exemplo, se você tem uma empresa de turismo, como é que você está nessa crise? Né? Então, cara, esse aí talvez seja o segmento que foi mais afetado e que vai mais demorar a retornar. Né? Então você tem que ter uma gestão de caixa excelente, você tem que saber operar com o mínimo necessário, se manter vivo para depois você voltar e aprender com a crise para nunca mais ser preparado para novas crises, porque elas virão, gente, entendeu? Crise é algo que vem, é momentâneo, né? Impacta a todos de uma certa forma, né? E você tem que saber lidar com isso. E aí tem um ponto, Douglas, que a gente não comentou, mas eu acho muito importante, tá? Olhando essa questão, né, e estudando o analytics, né, estudando a solução de problemas, a gente vê que alguns países, né, por exemplo, Estados Unidos e tal, investe cada vez mais em educação com base em resolução de problemas práticos. Isso é um problema que nós temos aqui no Brasil, entendeu? Então ontem eu estava conversando com um empresário que me perguntou assim: Baltar, como é que eu garanto que eu vou investir na capacitação do time, no treinamento do time, que eu vou realmente ter resultados? Porque às vezes
eu não tenho certeza se aquele cara é o melhor cara, se é o cara mais capacitado, se é o cara que vai me ajudar. Falei, cara, só tem uma forma, testa na prática. Né? Como? Define um projeto para ele, dá uma meta de melhoria para ele, bota ele para desenvolver um time e liderar, né? Suporta com conhecimento gerencial, com método, né? Com ferramentas, né? Com soluções tecnológicas e bota esse cara para atingir esse resultado. Né? E aí tu vai ter na prática um teste se ele é capaz ou não. Né? As organizações têm dentro de casa, Douglas, uma série de pérolas, entendeu? Uma série de diamantes que precisam ser lapidados. Tem muita gente boa, com muito potencial dentro de casa. Mas você tem que descobrir onde é que esses caras estão. Né? Agora, se você faz todo esse exercício e ao final você chega à conclusão que você não tenha vamos dizer assim, massa crítica suficiente, aí você tem que buscar gente nova para dentro da organização e trazer mais gente, mais conhecimento, mais potencial para fazer e ajudar a organização a crescer. Né? E isso depende do momento e da estratégia de cada organização. Né? Tu puxaste um assunto interessante, até complementando um pouquinho da criticidade do caixa hoje, né? A gente convive aqui com empresas de diversos portes, né? Desde do grande até o médio, até o pequeno. E, em geral, todas elas são sensíveis à caixa. É uma coisa meio natural hoje do empresário brasileiro, assim, também, né? Então, existe uma dificuldade técnica também para conseguir ver exatamente as disponibilidades, em que conta tá e tal. E essa foi uma iniciativa que a gente teve logo no início da crise, a gente está finalizando, que é criar uma aplicação analítica, né, que é voltada a fluxo de caixa, onde tu possa conseguir realmente ver o teu caixa projetado, né, pelo menos em 30 dias, mas com 30 dias com eficiência, né, e que tu possa fazer algumas simulações que são importantes no dia a dia do processo, né, para que tu consiga ter esse propósito bem claro, porque a liquidez hoje, né, caixa e liquidez são duas variáveis que definem a sobrevivência hoje da empresa ou não. Bom, Ana, volta para ti antes que a gente fica fazendo só eu e o Baltar aqui uma coisa. Bom, obrigada. Eu já estava mesmo cuidando do relógio aqui, já estava mandando mensagem para vocês também para avisar sobre o horário. Mas achei super importante as colocações de vocês. Eu acho que só gostaria de complementar que acho que não interessa o software, não interessa, né? As pessoas sempre estão no centro de tudo, né? Então tu pode ter aí o melhor carro, a melhor tecnologia, né? Que se tu não tiver uma pessoa que vai conduzir tudo isso, não vai adiantar nada. Bom, eu tenho duas perguntas, eu selecionei duas perguntas aqui que a gente recebeu. E eu gostaria de fazê-la para vocês pudessem comentar. Uma gostei bastante, que é do Júlio, que é como é que a gente age frente ao BI quando a comunicação é ruim na empresa. Acho que poderia começar por ti, Douglas, se tu pudesse comentar um pouquinho, né, sobre esse processo de comunicação e BI dentro das organizações. Só um momentinho aqui, que eu estou ficando quase sem energia, consegui deixar sem a bateria. Só um minuto. Bom, eu acho que a questão da comunicação é importante, né? A gente acaba... um grande processo, né? No Analytics, principalmente. A gente tem tudo que é tipo de pessoa e de interesse dentro do meio corporativo, né? Isso acaba impactando também na forma de comunicação, desde que pessoas que querem que o projeto de um Analytics funcione rapidamente, pessoas que não querem, né? Pessoas que têm um conforto em usar o Excel por algum motivo, né? Então, a gente tem uma dificuldade, na verdade, o ser humano tem uma dificuldade clara com relação a isso, né, no dia a dia dele, né, com condição de que, por exemplo, a comunicação corporativa ela é muito mais eficiente no nível de fofoca, né, do que no nível realmente importante para o negócio, né? Então, às vezes é mais fácil que a gente fale sobre outros elementos, né, do que olhar para os números. Mas eu acho que isso também está muito relacionado ao que o Charan coloca, né? Realmente o brasileiro, né, as pessoas têm interesse de entender um processo maior, né? Então, o que a gente faz no dia a dia para que as coisas funcionem? A gente tenta achar usuários-chave, né, dentro da empresa que possam conduzir
com maior excelência, né, as coisas com relação ao Analytics, né? Ou seja, aqueles que realmente já estão defendendo. E aí foi o início que eu falei antes também. Eu acho que esse momento de olhar o dado e o Analytics, ele vai ser muito mais importante agora, né, do que talvez nunca tenha sido na história, com certeza, da humanidade. Né? A gente conseguir... a gente já sabia que tinha tecnologia, a gente já sabia que tinha dados, né? Tudo isso já era de conhecimento na grande maioria dos executivos. Só que era muito mais confortável, mas às vezes, andar com uma linha que a gente já conhece, né? Que tem certeza que é aquilo. E também, se der certo ou der errado, a gente pode ter opinião, não, ó, sempre fizemos assim. Então, hoje, a gente já vai muito diferente quanto a isso, né? Então, acho que isso é uma linha. Quanto a isso, né? Os níveis se comunicam também com dificuldade, né? Quando a gente fala estratégia, tática operacional, às vezes, que nem o Baltar colocou, a gente esquece dos KPIs lá de controle, né? Então a gente fica olhando o estratégico maior, quanto é que é a meta de faturamento, de margem e tal, mas a gente não audita os números mais táticos e operacionais, que são os que vão fazer, consequentemente, a gente alcançar a meta estratégica. Isso, às vezes, a gente vê que é uma dificuldade, porque às vezes o número é meio que, junta uma planilha, junta um número e diz que é aquele número. Aí quando tu olha o número eficientemente dentro da plataforma de sistema transacional da empresa, não tem nada a ver com esse número. Isso a gente tem uma dificuldade no início das implantações de Analytics, porque a galera quer pegar o histórico e bater contra o que está dentro da plataforma, né? Então a gente olha, mas quanto é que, por que a venda do sistema ficou menor do que na planilha do trimestre passado? Às vezes é mais fácil tu nem tentar entender por quê, porque tem um cálculo de chegada, uma retada numa planilha, um negócio que está ali e tal, essa nota aqui ela vale, essa não vale, mas o sistema, que é o que realmente deveria estar sendo analisado com detalhes, a gente acaba não conseguindo fazer. Então a comunicação também às vezes tem muito desse processo. Legal, acho que só complementando ali, né, acho que antes de tudo isso, a gente tinha uma fartura e os negócios de um certo modo eles eram mais fáceis, né. Para encerrar, ainda encerrando, né, ou quase encerrando, eu selecionei também uma pergunta para o Baltar, que é do Paulo, que ele fala: em gestão de projetos, temos uma máxima, que se o patrocinador do projeto não acreditar no projeto, não adianta a equipe acreditar que não dará certo. Como trazer o CEO da empresa para o projeto? Baltar, então, se tu pudesse comentar um pouquinho, né, sobre isso. Vamos lá, mas aí eu acho que o ponto é conectar com a estratégia, né? Eu acho que assim, tu tem que, nas organizações que a gente vem trabalhando nessa parte de gestão de projetos, a gente estabelece um escritório de projetos, né? E esse escritório de projetos é que vai ajudar a definir quais são os projetos que são priorizados dentro do portfólio para seguir em frente, né? E eles têm que contar aí com o patrocínio do presidente, né, da diretoria, né? Então, a gente estabelece rituais onde a própria diretoria vai participar, né, deste comitê estratégico de projetos e que vai avaliar quais são os prioritários e aí, a partir disso, é que vão ser desdobrados os projetos na organização, né? Eu acho que muitas vezes o que falta é que surge uma ideia de um projeto numa área, né? E muitas vezes esse projeto não está conectado com a estratégia da organização. Então, ele não é visto como algo importante e não recebe o patrocínio adequado, né? Então, eu acho que se você tem uma boa ideia numa determinada área da organização, se seu projeto, né, ele é bom, a primeira coisa que você tem que saber é medir qual é o impacto que esse projeto vai trazer para a organização. Porque se ele for importante e tiver um impacto relevante, eu tenho certeza que o CEO vai ser o primeiro a te receber, inclusive a botar um espaço na agenda dele, vai querer ver a evolução e vai querer que dê resultado. Tá? Mas eu acho que esse é um ponto muito importante, foco em resultado, sabe, Ana? Né? Todo mundo tem que ter foco em resultado na organização, tem que conseguir identificar, né, como é que as suas ações, suas propostas, seus projetos vão impactar lá no resultado lá do CEO. Eu sempre vejo assim, que quando um projeto está desconectado, não tem valor, aí realmente não tem patrocínio. Agora, se você demonstrar com facilidade que o projeto é relevante e que vai dar resultado, tenho certeza que ele vai para frente. Legal, obrigada. Bom, eu vou para o
no encerramento aqui, eu já gostaria de agradecer todo mundo que participou, para quem enviou perguntas, a gente acabou não conseguindo responder, podem nos encaminhar, podem me responder por e-mail, que hoje à tarde, ou enfim, amanhã à tarde, a gente vai estar entrando em contato. E eu gostaria de encerrar com vocês, que vocês comentassem, eu vou dar 1 minuto somente, né, para cada um, mas eu gostaria que vocês comentassem como a agilidade na gestão, ela pode, né, auxiliar nesse momento de crise. Então, tá com vocês, Douglas, pode começar contigo, né, depois a gente encerra com o Baltar. Então, podem comentar. Microfone. Bom, sim. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas a agilidade na gestão, na minha visão, eu vou puxar o peixe para a minha brasa, né, Otávio? Está relacionado muito a tu ter os números na mão, né? Então, quando tu consegue ter realmente os números diarizados, né? Tu consegue ter o acompanhamento da tua operação, dos diversos setores que tu queira fazer a tua gestão, seja alguém, né, um coordenador de área, seja o próprio CEO da empresa, eu acho que esse é um grande ponto, assim, na minha visão, né? Isso te possibilita ter uma velocidade na hora de tomar uma decisão, né? Se tu vai continuar, se tu vai encerrar, se tu vai pivotear, se tu vai para uma outra área, né? Que eu acho que é um ponto relevante, principalmente nos dias atuais, né? Lógico que, como o Baltar comentou, né, sem um bom time, isso também, muitas vezes a execução, ela morre, né? Então, ok, toma-se decisão, mas a execução não acontece. Mas do ponto de vista da agilidade, né, termo principal, eu acho que ter os números num momento correto, né, e também na grandiosidade, né, porque isso é uma coisa que começa a ser recorrente hoje, né. A gente acha que está fazendo um analytics, mas tem um monte de números que a gente não tem uma capacidade de fazer uma análise adequada, né, e precisa de uma consultoria como a Mérito, né, porque isso também tem um termo, né, que é um foxication, que é um termo cunhado aí pela capa, que eu acho bem interessante, que às vezes a aderazia, né, de ter informação na mão, mas não saber o que é e como utilizar também acaba sendo um grande problema. Mas eu falaria muito sobre isso ainda, né, porque ficar só nesse 1 minuto aí, mas ter isso numa velocidade adequada, eu acho que é um grande ponto. Muito bem. Aí, Ana, eu te diria assim, uma resposta bem objetiva, né? Excelência em análise, tá? E eu vou te dizer isso, assim, eu tenho conversado muito, né? Eu como lá mentor da Endeavor, eu pego muitas startups que estão começando ainda, às vezes não tem nem a base de dados histórica ainda para a gente analisar e tomar decisão com base nisso, né? Mas o que faz com que a gente consiga progredir em qualquer momento da organização, seja uma startup que está crescendo, saber fazer análise rápida? Porque a turma confunde a agilidade com, é tentativa e erro, vai tentando, vai fazer. Não é isso. Tenta, testa, não deu certo, analisa, toma outra decisão, tenta, testa, analisa. Então a análise está sempre presente, entendeu? O quanto melhor, né, você e o seu time forem em análise, em capacidade de fazer análise, melhor vai ser a sua tomada de decisão e mais rápido a sua empresa vai crescer. Tenho certeza disso. Perfeito. Gostaria de agradecer. Douglas, seu microfone, tu quer falar isso? Sim, eu só queria complementar o Baltar, falando sobre isso. Existe um livro, né, Baltar, acho que talvez você tenha lido já, Decisão em um Piscar de Olhos, né? Muito interessante sobre esse assunto, né? Preparando a tua cabeça para que quando você consiga ter um cenário plausível, você toma a decisão o mais rápido possível, com uma coerência mais rápida, né? Excelência nisso acho que é muito importante. Encerrando aí. Perfeito, gostaria de agradecer a todo mundo que conseguiu nos acompanhar ao vivo. Gostaria também de agradecer ao Baltar, Douglas, pelo tempo que nos dedicaram aí nessa tarde de quarta-feira. E gostaria de convidar vocês para acompanhar, né, as nossas próximas lives. Na próxima quarta-feira a gente vai estar conversando com a Gláucia. Ela é CEO e founder da ACK. Nós vamos estar conversando sobre comunicação integrada. Então, não deixem de acompanhar, de curtir, mandem sugestões, comentem, que é super importante a participação de vocês, né, para que a gente tenha aí, consiga produzir um conteúdo que seja um conteúdo de qualidade relevante para o processo de tomada de decisões de vocês. Então, me coloco à disposição, meu e-mail é super simples, é ana@bimachine.
Então, é isso. Um forte abraço, uma excelente tarde. Douglas, Baltar, obrigada e um grande abraço. Obrigado. Obrigado, pessoal. Deu. Não estamos mais ao vivo.